A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para iniciar a leitura desse dia. Eu sou o Alexandre, cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. E hoje estaremos dando continuidade a mais um dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Vamos ler aqui a partir de Daniel, capítulo de número 10. Mas antes de iniciar a leitura, vamos fazer aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esse dia. E louvo a Ti, Senhor Jesus, pelo privilégio que é poder estar lendo a Tua Palavra. Nos abençoe durante essa leitura, abençoe a todos que irão nos acompanhar nesse projeto mais uma vez, e eu te agradeço desde já por tudo que o Senhor tem feito por nós, e peço a Ti, nos guarde, nos abençoe nesse momento, nos ensinando mais da Sua Palavra, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Irmãos, vamos então dar continuidade. Daniel, capítulo de número 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essa palavra e teve entendimento de visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha alma e falei. E disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-se minhas dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez, e me confortou, e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Capítulo de número 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou,
porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul, um dos seus príncipes. Este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de 100 anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que estiverem trazido ao seu pai, e o que a fortalecia naquele tempo. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também aos seus deuses, como a multidão das suas imagens, como os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá o campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e se levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele o retos, e fará que lhe aprover. Ele dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas poucos dias será quebrantado, e isso sem ira, sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Versículo 26. E os que comerem os seus manjares eu quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços,
que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho. Aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá sua mão nas terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, não haverá quem o socorra. Socorro. Capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e o que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, e sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, e um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos em metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que espera até chegar 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Vamos iniciar agora Oséias, capítulo de número 1. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu.
desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, eu salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruamá, concedeu um filho e deu um filho. Ele lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo número 2. Dizei vossos irmãos Ami e as vossas irmãs Ruamá: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela e suas prostituições da sua face e de seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque a sua mãe se prostituiu, aquela os que concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscar-los-á, mas não a achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei ao seu tempo, e tirarei o meu grão e o meu mosto no seu indeterminado tempo, e arrebatarei minha lã e meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as tuas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram aos meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu à terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e a estes responderão
a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruamã e de Lo-ami, e direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Capítulo de número 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode e ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e a destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo, como as prostitutas, se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não faça culpado Judá, não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e jureis dizendo, vive, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonham-se por causa dos seus sacrifícios. Capítulo de número 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai a casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com suas ovelhas e com suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, pois após ti, ó Benjamim, Efraim
será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre ele como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu a despedaçarei, e ei-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Capítulo número 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como odas e salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Como a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se, toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devorarão à força, e ele não sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, se estenderei a minha rede, e como aves do céu, eu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme os que têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, e eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada e os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo de número 8. Põe a trombeta na tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamaram, Deus meu,
Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, e se a der, tragá-la-ão aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, porque subiram a Assíria como um jumento montes. Por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, e eu os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam a carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Capítulo de número 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga e sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, o inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, via vossos pais como a fruta temporada da figueira e no seu princípio, como eles foram para Baal-Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, que se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apertar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte a seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, não os amarei, mas todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a sua bondade da terra. Assim fizeram as boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor? Que, pois, nos faria o rei?
multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Betem-Avém, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apertou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei da Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e os outreiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quando altar as suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim. Judá lavrará Jacó, lhe desfará os torrões. Semearei para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bete-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia, o rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam de sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Toda a vida eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, como cordas de amor, e fui para eles com os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Por que te ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo, virão como um passarinho, e os do Egito como uma pomba, e os da terra de Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e o seu santo, e com o santo está fiel. 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica-se a mentira e a destruição, e fazem aliança como a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou, com um anjo prevaleceu, e chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guardas beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene.
e falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois, aos seus altares são como os montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices, dos quais dizem: o homem que sacrifica beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo passa, como o folhelo, e que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como urso que tem perdido seus filhos, eu os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como um leão, e as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em tuas cidades, em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me o rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e te tirei do meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, se secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Caíram à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não vos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como um lírio e espalhará suas raízes como um Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão aos que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado, ó Senhor. Venho pedir a Ti que o Senhor continue abençoando a cada um que está nesse projeto, cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta leitura. Também te agradeço pela vida do pastor Wesley e de toda a sua família. Que o Senhor venha continuar abençoando a cada um. Desde já te agradeço para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.